Olá, família Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O perdão. Tem um filme do ator Scott Adkins. É um ator de filmes de ação, de artes marciais. Se não me falha a memória, o nome do filme é Boyka, o Imbatível. Esse filme ele traz uma mensagem muito importante sobre o perdão. Durante toda a trajetória do protagonista do filme, até o final, ele quer o perdão de alguém. Eu vou explicar. Ele é um lutador. Em uma de suas lutas, por um acidente, ele acaba matando o adversário. E quando ele vai rastrear o endereço, a família do adversário, tratava-se de um russo. E ele viajou para a Rússia e encontrou a viúva. Aquela viúva, ela ficou com dívidas do seu marido desportista que morreu na luta. Ficou com dívidas. E a pessoa que ela ficou devendo era esse credor, uma espécie de cafetão e de dono de clube de lutas. E falou para ela que ela ficaria trabalhando para ele, mesmo sendo assediada por ele, até pagar a dívida. E então o protagonista, o artista, se propôs a lutar para aquele homem, a trabalhar para aquele homem para pagar a dívida da viúva. Porque ele queria ser perdoado pelo incidente de matar o esposo dela. E demorou muito para que isso acontecesse. Ele teve de lutar mais do que a conta, ele teve de sofrer muitos riscos, e no final das contas ele foi baleado, ele estava machucado e ela chegou, e os policiais chegaram para levar ele, e ele perguntou para ela, você me perdoa? E ela ficou calada. E ele foi levado para a prisão. E depois de uns dias que ele estava na prisão, ela foi lá visitá-lo e falou para ele, eu te perdoo. Ele respirou aliviado e ficou muito feliz. Nem importava se estava na prisão. Ele só queria uma coisa, o perdão. Então o perdão é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, que liberta não só a pessoa arrependida que quer o perdão, mas também a pessoa que perdoa. Sobre o perdão, Deus, que a gente chama o Criador de Deus. Na verdade, o Criador seria, o nome no original, no aramaico, Yavá. E alguns outros chamam Yahweh. Mas Deus não é o nome do Criador. Deus é Zeus, lá da Grécia. É uma divindade mitológica que não existe. É simplesmente um adúltero que vem e possui mulheres aqui na Terra e engravida mulheres. Aí nasce o Perseu, aí nasce o Hércules, aí nasce diversos homens poderosos porque veio um Deus adúltero Deus. Então assim, o Criador não é Deus. Mas enfim, vamos colocar como Deus. Deus, a fonte do perdão. Em 2 Crônicas 7,14, tem um texto memorável que diz o seguinte: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então isso aqui, quando colocamos Deus como a fonte do perdão, ele está dizendo que aqueles que o invocam, que se arrepende do seu pecado, é perdoado. Só que aí, se colocarmos isso aqui como Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, aí lança-se muitas dúvidas. Porque o Deus que falou para o povo do Egito que as mulheres pedissem as peças de roupas mais caras das egípcias e que pedisse ouro e prata e todo tipo de coisa preciosa para fazer uma celebração no deserto e voltar e devolver. E enganou aquele povo. Era para levar extorquindo, tirando tudo que eles tinham lá. E um Deus que endureceu o coração de Faraó
10 vezes, a ponto de mandar 10 pragas somente para mostrar que ele é relevante. É um Deus que é estranho até falar de perdão, um Deus que teria tirado tudo de Jó para mostrar para Satanás que ele é um Deus creditado aqui na terra por alguém. Então é um Deus que lança dúvidas, né? Então, se isso aqui parte do Criador, né, se o meu povo se chama pelo meu nome, é meio estranho porque o Deus que fala o meu povo era o povo de Israel, o povo que já saiu matando a cidade de Ai, e tudo pela frente era para matar tudo. É muito estranho. O Deus da guerra é muito diferente do pai do Messias. É algo diferente. Mas não vou entrar nesse mérito. Estou falando, como vemos em 2 Crônicas 7,14, sobre o perdão. Dizendo, meu povo que chama pelo meu nome, se arrepender, se orar, né, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seu pecado, sararei a sua terra. Ainda tem aqui algo importante, que dizia que daria uma terra deleitosa, para que as pessoas comessem, vivessem na terra e ainda ajudassem pessoas carentes, como em Malaquias 3:10 em diante. O tesouro de Deus são as pessoas carentes e a riqueza de Deus é na terra, né? Sararei a sua terra, né? Expulsa o gafanhoto, a lagarta e manda chuva, a bênção e as pessoas vê grande abastança na terra. Ok. Deus como fonte do perdão ainda está escrito em Provérbios de Salomão. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. Provérbio 21:13. Bom, isso aqui falando como Deus, como fonte do perdão, é importante ver que ele diz que quem encobre suas transgressões, diz que está certo, está tudo ok, não vai prosperar, mas o que confessa e abandona, né? Agora, partindo de Salomão, é meio duvidoso ouvir uma coisa dessa, é meio hipócrita, porque ele fez um templo para Deus, mas fez 1000 altares escondidos, encobriu as transgressões, né? 1000 altares escondidos. Mas vamos pegar como uma palavra de Deus, que Salomão tenha sido usado por Deus e usado por Satanás para fazer os 1000 altares para deuses desconhecidos, rainha dos céus, para Tamuz, para Zeus, né? Para os deuses do Nimrod. Enfim, e tenha escrito a goétia, e a pequena chave, e a grande chave, e a clavícula pequena e a clavícula grande, os grimórios de invocar demônios e exorcismos. Mas essa frase dá para acreditarmos, né, que perante Deus quem quer passar por bonzinho não passará, mas quem deixar o mau caminho será perdoado. Ok. E o que Jesus fala sobre o perdão? Em Mateus 6:14 ele disse: porque se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também perdoará as vossas ofensas. Então, quem quer ser perdoado também perdoe, né? Ok. E Jesus falou em Mateus 18, do 21 ao 35, a parábola do credor incompassivo. O homem era um credor, e ele foi prestar conta com seus servos e viu que um deles tinha defraudado ele, tinha roubado ele, e disse: vou vender tua mulher, vou vender teus filhos para pagar tua conta. Porque podia vender, né? De escravos para pagar sua conta. Ele se ajoelhou e disse: não faça isso. Me perdoe. Me dê tempo que eu vou pagar a sua conta. Aí ele se compadeceu e disse: você está perdoado. Perdoou a dívida. E aí aquele homem saiu, e a história diz em outra versão que o homem estava devendo, acho que 500 denários para ele. E o homem saiu e encontrou um que devia 50 denários. E começou a sufocar aquele homem e disse: tu me paga ou tu vai ser preso. E aí um dos conservos daquele credor viu o acontecido e notificou para ele e disse: aquele homem que tu perdoou não está perdoando o outro. E aí o credor mandou chamar aquele homem e disse: tu é mau. Eu acabei de te perdoar e você não perdoou a quem te pediu perdão. Então tu vai ser encarcerado, tu vai pagar até o último centavo. Então essa parábola Jesus estava dizendo que quem quer ser perdoado também perdoe, né? Ok. Agora, Paulo, o que fala Paulo sobre o perdão? Paulo falou em Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui Paulo falava referente aos irmãos.
né? Eu posso dizer que se tem pessoas sobre questões físicas humanas que a gente é acostumado a perdoar desde criança, são os irmãos, né? A gente perdoa. O que às vezes não é muito perdoável é quando parte para outra esfera da fé, do espírito, porque nós somos irmãos, é de carne, é de sangue, não é de espírito. Então tem algum irmão da gente que pensa que porque é irmão de carne, o espírito dele, mesmo que estiver poluído, que ele tenha passado a vida toda buscando o pecado e as coisas da carne dele, ele possa estar pronto para vir julgar ou para vir querer falar o que ele quer para a gente, e a gente não vai querer aceitar. Essa coisa de perdoar uns aos outros era referente às pessoas ali da fé que acreditavam no Messias da forma que o Messias ensinou, né? Não é pessoas, eram pessoas que acreditavam em Jesus. Ok. Agora, vamos para alguns critérios do perdão, né? Alguns critérios do perdão. O perdão de uma pessoa perante Deus não é segundo mérito humano. Ninguém mereceria o perdão do Criador. É um dos critérios, né? Agora, vamos lá. Para quem é o perdão? O perdão, ele é para os arrependidos. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de caminho, mudança de relações. É alguém que vai no caminho, descobriu que o caminho não leva ao que ele quer, o caminho está errado e ele muda o caminho e segue totalmente numa rota diferente. Essa pessoa não deve ser tratada como alguém que está naquele caminho, mas como está no outro caminho. Eu vou dar um exemplo aqui. O cara fazia parte do tráfico de drogas. Ele vendia drogas. Só que ele de repente quis ser crente. Então ele chegou para o chefe dele e falou: chefe, é o seguinte, eu cumpri com todas as regras, eu fiz tudo que tinha de fazer, eu queria mudar de vida. Eu quero outra vida, outro caminho. Então eu vou lhe pagar tudo que lhe devo, vou prestar conta com tudo, vou deixar tudo que está de pago e eu gostaria de seguir o meu caminho diferente. Eu quero ir agora para a igreja, digamos. Então, ele não deve ser tratado como alguém que está no caminho, digamos assim, no caminho, não, eu vou lá para a polícia para denunciar o nosso esquema, a nossa rede, os nossos fornecedores. Não é isso. Ele está querendo ir agora para a igreja, ou então na casa dele, ler a Bíblia, orar com a família dele. Eu quero viver com a minha família, eu não quero mais isso. Então, essa pessoa tem de ser perdoada, ou seja, essa pessoa deve ser aceita, porque ela não está querendo fazer mal para ninguém. Ela quer ir somente viver com a família, ou então ela quer ir para a igreja. Então, como essa pessoa não deveria ser perdoada? Deve ser perdoada. Então, eu digo, dando um exemplo aqui, que o perdão é para arrependido. E a palavra arrependimento é mudança de caminho. Entendeu? É isso aí. Agora, eu reitero dizendo que o perdão é para quem quer uma nova vida. Essa é a realidade, né? Agora, a quem o perdão faz bem? Eu já falei aqui, eu vou repetir. Aquele que perdoa a outro, ele se sente bem com o perdão. E aquele que recebe o perdão de outrem também se sente bem, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Aconteceu com a minha esposa, ela era solteira. Ela morava no bairro de Boa Vista, Castelão, Fortaleza, Ceará. E com ela estava morando alguns irmãos. Morava com ela o irmão dela, Luiz, o meu cunhado, o outro cunhado meu era Andi, e se não me falha a memória, a Rebene, a irmã mais nova dela, uma das mais novas, né? Mais nova é a Beatriz. Morava com ela. Não sei se morava outra moça chamada Socorro. Eu sei que ela disse que uma vez passou uma mulher, e o irmão dela era Andi, meu cunhado, que já faleceu, falou alguma palavra de elogio para aquela mulher. E aí a mulher voltou na casa dela, da minha esposa, quando era jovem, quando era solteira, voltou com alguns homens. E os homens tentou matar o meu cunhado. Tentou matar o meu cunhado. E entraram, arrombaram a casa, e o meu cunhado pegou uma arma branca e conseguiu ferir a perna do homem e fugiu. Então, eles depedraram a casa da minha esposa, e foi um terror.
Eles atiraram pedras lá, mesmo sabendo que as outras pessoas, a minha esposa e outras pessoas que estavam ali, não tinha nada com o problema. Mas o homem atirou pedras ali. E aí, a minha esposa, na época solteira, ficou apavorada e orou a Deus e disse: Deus, eu quero que aquele homem se arrependa. Eu quero que incomode a comida dele, o sono dele. Eu quero que ele se incomode com o que ele fez. Ele pôs a vida da gente em risco desnecessário e eu quero que ele se arrependa. E aí ela disse que ela ia passando, eu não sei se era num terminal de ônibus no lugar, e aquele homem viu ela. E o homem dobrou o joelho e se arrependeu e disse: menina, me perdoe. Me perdoe porque eu não estou conseguindo comer, não estou conseguindo dormir. Desde aquele dia que eu atirei pedras na sua casa, que eu perdi minha paz. E aí ela falou: tá perdoado, tá tudo bem, tá tudo certo. Então esse perdão fez bem para o homem e fez bem para ela, né? Agora, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que eu particularmente vou falar sobre mim, né? Aqueles que me seguem, que seguem o meu perfil, que conhecem os meus testemunhos, aqueles que gostam de mim, eles me ouvem. Alguns outros, quando eu vou falar de mim mesmo, eles podem ignorar, de repente não gostar. Quem não gostar, você está convidado a você não fazer parte do canal. Siga quem você quiser. Mas eu tenho, de quase tudo que eu falo, eu tenho experiência sobre mim mesmo, quero falar sobre a minha experiência. Primeiro eu quero falar de pessoas que eu perdoei. Vou dar um exemplo aqui, pessoas que eu perdoei. Eu já contei aqui uma história sobre o meu amigo Carlinhos. Carlinhos foi uma das pessoas que eu conheci novo convertido lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, onde eu aceitei a fé. E o Carlinhos foi uma das pessoas que eu pedi para ele e o irmão Naldo ler um versículo da Bíblia, orar por mim, para eu ser crente. Eu me ofereci, não foi eles que me chamaram, foi eu que me ofereci para dobrar o joelho, para eles orarem por mim. E o Carlinhos, ele é meu amigo, é meu irmão. Eu amo ele. Não sei se ele vive mais, se ele já partiu. O Carlinhos era muito colérico. É uma das personalidades, né, de seres humanos. Colérico, sanguíneo, aí tem o fleumático, tem o melancólico e tem mais uns 2 tipos de personalidade. E aí o Carlinhos estava passando uns dias na casa do irmão Nequim, que é meu irmão de sangue, é meu filho na fé, e trabalhou junto comigo e eu consagrei ele a presbítero. Ele é segundo vice-presidente aqui da igreja, Assembleia de Deus. E também ele cuidou de mim como meu pai, né? Muitas vezes, aqui mesmo recentemente, anos atrás, ele cuidou de mim. Quando eu tive um acidente, quando eu estava trabalhando com arte, estava começando, ele cuidou de mim como um pai faz com um filho. Então o que acontece? O Carlinhos, o meu amigo, que era o meu irmão na fé, eu novo convertido, ele estava lá morando uns dias com o irmão Nequim e eu também, na mesma casa, morando lá com o irmão Nequim. E aí um dia a minha cunhada, a esposa do irmão Nequim, disse: Francisco, o Carlinhos poliu um sapato com a coberta do sofá. E o Carlinhos cortou uma capa de Bíblia numa mesinha central e pipinou a mesa. E eu não sei o que dizer para ele. E aí Francisco Lima, eu vi o Carlinhos usando o Microsystem, o aparelhinho de som dos lá, como se fosse um teclado de digitar, de datilografia, né? Ele batia muito forte nas teclas lá, e aquilo solta, as teclazinhas solta, quebra rápido, né? Eu vi o jeito dele, ele tinha o quê? 17 anos de idade. Era 16 para 17. Era 17 anos também, da mesma idade que ele. Aí eu disse: irmão Carlinho, eu quero falar contigo. E ele já sabia quando eu queria falar, porque eu era mais maduro, eu pesquisava muito, estudava muito. Orava, jejuava todo dia, estudava muito. Aí ele disse: lá vem a acusação. Falou até assim. Eu disse: não é acusação. Aí ele disse: não, você é igual ao diabo, você só sabe acusar. Falou assim para mim, né? Quando eu tentava corrigi-lo, ajudá-lo de alguma forma. E aí eu disse: irmão Carlinhos, eu vou falar isso aqui porque eu amo você. Ele disse: eu sei que amor é esse que você está falando. Eu digo: é porque você pegou a capa do sofá e você poliu o sapato, você cortou uma capa de Bíblia e pipinou a mesa. Ele disse: não estou dizendo que você só sabe acusar. Eu falei: não, isso não é nada. Isso não é nada. Eu estou dizendo a você porque eu acredito que vamos andar junto pregando. Eu acreditava mesmo nisso. Vamos andar muito junto pregando e aí temos de ter cuidado com isso. Ele falou: não, eu vou embora daqui.
O seu irmão não disse nada, mas você está me expulsando. Eu falei, não, não é isso. Não faça isso. Não faça isso. Não, eu vou embora daqui e tal. Então o que acontece? Ele me xingava, chamava disso ou daquilo. Eu não era aquilo. Mas eu entendia que era da boca para fora. Então, eu sempre perdoei o Carlinhos. E o Carlinhos, quando eu fui para Fortaleza cursar seminário lá, eu soube que ele foi atrás de mim para me localizar, mas nunca mais o vi. E depois de anos, a mãe dele ainda perguntava a mim se eu tinha visto o Carlinho sumiu, né? Mas eu sempre amei o Carlinho e sempre perdoei por alguma expressão que ele usou, ele era um jovem, né? Até hoje eu aprendi muito a perdoar pessoas jovens, né? Pois bem, uma outra pessoa que eu perdoei, fora vários casos, estou dando um caso aqui. O irmão Tonico, ele dirige igreja lá em Fortaleza. Ele é um dos meus maiores amigos. Moramos juntos lá na Maísa, Rio Grande do Norte. Ele é filho da tia Aparecida e do tio Zé. A tia Aparecida é irmã de meu pai. E a gente brincava tanto, a gente zoava tanto, que eu chamava ele cachorro, ele me chamava cachorro. Cachorro da moléstia. Ei, cachorro, vem cá que eu quero falar uma coisa. Era assim que a gente se tratava, só por zoeira, por comédia, né? Eu era dos mais novos da família, ele era dos mais velhos. Ele é da idade mais ou menos do meu irmão mais velho e eu era da idade dos irmãos mais novos dele. Mas a gente andava junto, sabe? Era muita zoeira. Aí eu lembro que lá no campo de trabalho, na Maísa, Rio Grande do Norte, a gente tava brincando e jogando pedaços de melancia um no outro. Ele pegou uma melancia inteira e jogou, esbagaçou na minha barriga. Eu me chateei e doeu, né? Mas eu perdoei. Porque foi uma brincadeira e depois a gente sempre foi amigo. Aquilo não, né? Eu vi que ele era mais velho, que ele se impunha, né? E que ele iria me machucar de verdade se fosse, mas eu perdoei, não tinha importância aquilo, né? E ele é um servo de Deus, é um grande servo de Deus, sempre foi uma pessoa abnegada, fiel, né? E a gente é amigo, né? Então ele lembra dessa história. A gente jogando um pedaço de melancia, ele pegou uma inteira melancia e jogou na minha barriga. Quebrou na minha barriga a melancia, né? E eu vi que a brincadeira era pesada, mas eu perdoei, tá tudo certo. Eu vou dar um outro exemplo aqui de pessoas que eu perdoei. E nessa época eu não era nem evangélico, não era crente, né? Eu tenho um primo, Didi, filho da tia Nessi. Eu cheguei a passar um período morar junto com ele, que ele morou na casa de meu avô, né? E a gente sempre brincava, sempre amei o Didi, sempre gostei do Didi, né? Ainda hoje eu gosto dele, né? Mesmo jeito. E a gente brincava muito, zoava muito, né? Ele era um cara legal, sabe? Um cara muito legal. Assim como o irmão dele, o André, também, que eu morei 2 anos na casa da tia Nessi em Fortaleza, e o André é meu amigão, é meu irmão, sabe? Eu amo o André também, né? Ele tinha 14 anos na época, eu já tinha quase 18 anos quando morei lá, né? E cursei seminário e tudo, e a gente sempre foi grandes amigos. Então o Didi, o meu primo, eu brincava com ele, ele tinha espinhas, né, no rosto. Todo adolescente tem, né? E eu dizia, nego velho, deixa eu espremer essa espinha de um murro. Eu garanto que eu estouro ela de um murro só. Aí ele, vem, nego velho, pra tu ver. É brincadeira da gente. A gente sempre brincou, né? E eu falava nego velho, não é porque ele é de cor, né? É morenão, negão, né? Não, não é isso, não. Porque na minha família, o meu pai também era da mesma cor dele, meu pai. E a minha avó também, né? E eu tenho sangue negro, de negro, né? E a pele branca, né? Mas o meu cabelo é bem enroladinho também, né? A gente é a mesma coisa, né? É porque nego velho, qualquer um, me chamava de nego velho também. Todo mundo no Ceará é nego velho. É uma expressão que a gente usa. Mas um dia ele fez uma brincadeira, né? A gente foi de bicicleta para. Morava na Vila Nova, fomos de bicicleta aqui para Lagoinho, né? Na serra aqui. E quando eu voltei, ele e mais alguns amigos botaram paus e pedras no caminho que eu ia para minha casa. E eu levei uma senhora queda, viu? Bati com a bicicleta no meio das pedras dos paus, caí, ralei o joelho, o cotovelo, né? Me machuquei de verdade, né? E no outro dia ele riu da minha cara. Aí eu falei, foi tu, né? Aí ele disse, mas não fui sozinho não, né? E eu perdoei aquilo. Eu disse assim, mas por quê? Ele disse, nego véi, é porque quando a gente vê o nego véi encabulado igual tu, a gente quer que morra. O encabulado é porque eu sempre fui colérico, sanguíneo, eu sempre fui zoeiro, brincalhão, eu sempre fazia perguntas, sempre, entendeu? É isso, né? Então isso foi uma brincadeira e não foi uma coisa premeditada. Não era assim, nunca ele me fez mal, né? Foi uma brincadeira, enfim. Foi isso que aconteceu, né? Eu perdoei isso aí pra mim, isso aí não existe. Tô dando um exemplo aqui. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de pessoas que não devemos perdoar. Agora eu estou falando no âmbito geral.
Não é generalizando tudo, mas eu estou falando no âmbito amplo. Pessoas que não devemos perdoar, segundo a Escritura, são os fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus eram dois partidos religiosos que partiram do judaísmo, que é uma religião mundial, e eles tinham crenças dos persas que dominaram os judeus. Uns acreditavam na ressurreição, outros não. Eles se apossaram da lei de Moisés e faziam vários mandamentos e vários comportamentos, e eles se montaram em cima do ouro. Eles tomaram a cadeira de Moisés, eles tomaram a cadeira dos levitas, e eles se opuseram a Jesus. Esse grupo de fariseus, eles conheciam a Torá, o Pentateuco, que é o Antigo Testamento, né, que é os 5 livros chamados de autoria de Moisés, os profetas, e pelas profecias eles viam que aquele que estava ali era o Messias. Eles viam que o que ele falava era verdade, mas eles se opunham. Então, essas pessoas são pessoas que não devemos perdoar. Mas por que, pastor, que você diz isso? Eu digo isso porque João Batista, o precursor do Messias, e Jesus não perdoaram. Não perdoaram. Só teve uma exceção. De um dos que se disseram que era fariseu, ou pelo menos foi equivalente a fariseu, que foi Paulo. Porque Paulo, ele conta, Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Se ele tivesse mesmo estado com os fariseus ali, ele teria dito, Jesus foi preso, julgado e foi morto, e eu acompanhei, porque sou fariseus. Porque Anás e Caifás, o genro e o sogro, se juntaram, instigaram o povo, prenderam Jesus à noite, fizeram um falso julgamento, entregaram para Pilatos, e eu estava presente. Então, assim, Paulo se disse zeloso da lei e se disse fariseu, mas, na verdade, não há prova histórica de que ele estava com os fariseus no partido dos fariseus e que o pai dele, sendo fariseu, estava lá. Ok. Então, assim, Paulo, no caminho de Damasco, para perseguir crentes e matar pessoas lá, teria tido um encontro com Jesus e tudo, e se arrependido, ok. É uma exceção, porque o que está escrito é que João Batista, filho do sacerdote Zacarias, estava no deserto do Jordão, no Rio Jordão, batizando pessoas. Eram pessoas que queriam perdão, eram pessoas que queriam arrependimento, eram pessoas que queriam o reino de Deus. E João descia as pessoas águas, para quando as pessoas descessem, era um símbolo de estar lavando a vida anterior, e quando levantasse, estar com novos caminhos, com a nova vida. Era o arrependimento, a mudança de caminho que ele pregava. Prepare os vossos caminhos para o reino dos céus que está chegando. João Batista fez isso. E quando os fariseus chegaram, quando aqueles homens chegaram para ser batizados, aí João Batista disse, raça de víboras, como escapareis da ira vindoura? Ou seja, vocês estão querendo vir aqui para eu batizar, para vocês escaparem da ira que vem? Não, vocês vão ser punidos, fariseus. Mas por quê? Porque os fariseus conheciam a lei de Moisés, conheciam os profetas. E agora esses fariseus, eles iam se levantar contra o Messias, porque havia um espírito ruim neles, e João Batista estava vendo. Eles não tinham se levantado ainda contra Jesus, mas João Batista era profeta e viu que o que eles eram falsos. Eles eram pessoas falsas. Uma pessoa arrependida deve ser perdoada. Uma pessoa falsa não deve ser perdoada. Ela deve atirar a máscara dela, que era o que Jesus chamava de hipócritas. Chamavam eles de hipócrita, que o hipócrita, ele é um tipo de teatrólogo, é um tipo de ator, de alguém que pinta o rosto. Assim, a palavra sincero quer dizer sem cera, que não é hipócrita. Cera era um tipo de tinta de maquiagem que punha no rosto. Mas se o artista ficasse exposto ao sol, a cera derretia. Assim também, os hipócritas, os falsos, que se apresentavam como sendo uma coisa, mas eram outras, essas não devem ser perdoadas. Deve ser perdoado alguém que tira a máscara, que derrete, que tira a cera, que é sincero, sem cera, e não falso. Né? Então João Batista disse, raça de víboras, como escapareis da ira vindoura? Ou seja, eram pessoas que praticavam o mal, mas se vestiam como santos. Diziam, mostrava que estava jejuando para parecer santos. E o interesse deles era riquezas, e não se compadeciam dos carentes, do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Jesus falou tudo em Mateus 23. Então, para esse tipo, João Batista disse, raça de víboras,
Vocês não pensam que eu vou batizar vocês, não. Vão, deem frutos dignos de arrependimento. Não precisa nem vir descer as águas, não. Mostre bons frutos, mude de vida lá. E já está resolvido. Vocês são líderes. Vocês não são principiantes que querem aprender e querem mudar de vida. Vocês amadureceram no conhecimento, vocês conhecem a lei. A justiça, a misericórdia e a fé que vocês não praticam. Vocês são falsos e querem vir pagar de bonzinho. Se fingir que tá... É o que acontece em muitas igrejas evangélicas, muitas lideranças, né? Muitos líderes que se fazem bons, santos, e as pessoas aplaudem eles. Mas quando tem um profeta verdadeiro, não aplaude. E muita gente também que desce as águas para cumprir com o rito, porque o pastor pediu e examinou a vida dele, mas não mudou de vida. Continua sendo uma raça de víbora. Continua sendo uma víbora, né? Então o que acontece? Fariseu, João Batista não batizou, não perdoou, disse não é negócio de perdão, de símbolo de descer as águas e se levantar em novidade de vida, não. Dê fruto digno de arrependimento, mostre que vocês são outras pessoas. E Jesus também, além de João Batista, não perdoou também, não. Em Mateus 23, o capítulo todo, Jesus escrachou. Vocês são filhos dos que mataram os profetas. Vocês enchem a medida de vossos pais. Raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Eis que eu envio profetas, a uns vocês matam, a outros vocês açoitam, a outros vocês prendem, né? Mas será vingado todo o sangue do justo que foi derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sacerdote Zacarias, que foi morto entre o altar e o alpendre que vocês mataram e tal. Ou seja, Jesus não perdoou o fariseu, não. Jesus, pelo contrário, disse que os prosélitos deles, aquele que eles buscavam em terra e mar, eram feitos merecedores do fogo do inferno 2 vezes mais do que eles. Pastor, então, que temática é essa que o senhor está falando? Eu estou falando de pessoas que não devemos perdoar. Não devemos perdoar uma pessoa que não está arrependida, nem uma pessoa que não mudou o caminho. Não devemos perdoar a pessoa falsa, que até está usando a religião com falsidade. Aí quando a gente fala isso, as pessoas vão dizer que parece que é um discurso de ódio. Vai dizer que é problema pessoal que a gente tem. Eu não tenho um problema pessoal com pastor nenhum, nem com ninguém. Certo? Que teve pessoas que de graça e do nada se levantou para tirar pedras em mim, porque em 2014 eu saí do sistema. Como disse uma amiga minha, chutei o pau da barraca. Então, eles disseram, opa, o Francisco era muito badalado, pregava nas igrejas o tempo todo mundo elogiava ele. Então ele agora saiu, agora é muito bom. Aqueles que tinham inveja, ciúme da minha pregação, porque toda vida tem, ficaram felizes, opa, agora ele não prega mais, eu prego, na hora que eu quiser eu prego. Né? Agora ele não prega mais, e aí me atiraram pedras. Por quê? Porque agora disseram, ele está só. Né? Ele não está fazendo parte de denominação nenhuma, ele não é a favor de denominações, né? Então agora eu posso atirar pedra que agora tem uma igreja toda do meu lado. Está enganado. Eu tenho amigos em toda parte das religiões. Eu não andei com discurso de ódio nem indo contra pessoas. Eu sou contra as lideranças falsas, que elas estão usando o nome de Deus e são falsas, são fariseus. E João Batista disse, raça de víboras, como escapareis da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo, e toda que der fruto será podada para que dê mais fruto. Não comece a dizer que são filhos de Abraão. Deus pode suscitar até de pedras filhos de Abraão, né? Dê fruto digno de arrependimento. E o Jesus também disse, ai de vós, escribas e fariseus cegos, ai de vós, escribas, ai de vós, ai. Não é te perdoo não, meu amorzinho. Não é isso não. Então tem pessoas que... Agora, eu vou dar também agora um exemplo. Eu falei de pessoas que eu perdoei. Eu falei que o meu primo Didi fez uma brincadeira com outras pessoas, botou pau e pedra no caminho à noite, que eu vim de bicicleta para eu caí, me machuquei, eu perdoei. Eu falei que o meu primo Tonico, a gente brincando na maísa, ele jogou uma melancia inteira na minha barriga, que esbagaçou no meu abdômen, e eu perdoei. A gente tava brincando, né? E eu falei também aqui que o Carlinhos, que era eu era novo convertido e ele também, era um dos meus pais na fé. Tudo que a gente ia conversar, ele dizia que a gente tinha demônio, que a gente ia para o inferno, que a gente era endemoniado. Ele escrachava com a gente, eu perdoei. A gente sempre perdoa pessoas, mas tem alguns que a gente não perdoa, né? E eu dou um exemplo aqui de pessoas que jogaram a minha amizade fora, outras que eu joguei a amizade fora, eu não quis, que eu achei imperdoável. Eu vou dar alguns exemplos aqui.
Tem uma senhora, bem de idade, não sei se ela vive, acho que ela não vive, a irmã Laide. Ela foi a minha amiga, né? A irmã Laide, eu era novo convertido e eu passava na casa dela. Eu sempre vi ela uma pessoa muito fiel, muito zelosa e uma sofredora. Ela passou por muitas lutas na vida dela e eu sempre fui amigo dela. Eu gostava de chegar na casa dela e olhar um quadro do arrebatamento, um mapa do arrebatamento, bem desenhado, né? Era muito interessante. E ela tinha um toca-discos com a radiola, uma vitrola. E ela tinha alguns discos. Parece-me que 2 discos deles era do Enéas Tognini, da Igreja Batista. Um era sobre depressão e outro era sobre o arrebatamento. E eu achava aquela narrativa tão interessante, eu sempre pedia ela para rodar de novo, para eu ouvir aquilo. Aí o Enéas Tognini falava, o arrebatamento será num dia normal. O padeiro prepara o pão, o advogado está advogando, as pessoas estão no trabalho, quando de repente as notícias... Tá? E ele falava, aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo, né? Eu gostava de frequentar sempre a casa da irmã Laide. E ela tem muitos filhos que são meus amigos, né? E sempre que eu vinha do seminário lá de Fortaleza, o Stadec, que eu fazia lá na sede da Assembleia de Deus, Tempo Central, que é Ministério Belém, sempre que eu vinha, eu nunca deixei de ir na casa dela. E ouvir as histórias dela e sempre orarmos juntos. Né? Sempre foi assim. E aí ela contou uma história muito triste, muito dolorida. Que havia um filho dela que antes de eu ser evangélico, eu conheci, eles chamavam ele de Chico. Ele era sorridente, uma pessoa boa, era uma criança grande. Né? Era um homem, um rapaz, mas ele era igual a criança. Então as pessoas chegavam no comércio, num bar, no lugar, as pessoas estavam jogando sinuca, ele estava de um ladinho lá, quietinho, sorrindo, não fazia mal para ninguém, né? Mas algum monstro, algum demônio em pele humana, abusaram dele e o mataram. E eu ouvi aquela história com dor no coração, né? Para uma mãe, né? E houve diversos casos. Teve um caso de uma filha dela que um ex-marido espancou publicamente, chutou a cabeça dela, que ficou toda inchada, e pegou uma faca e tentou matar um dos filhos. E aí um menino, acho que de 10 anos, tomou a frente da irmãzinha e ele foi atingido e ele faleceu. E a irmãzinha ficou com problemas, né? Hoje deve ser uma moça, uma pessoa, ela tinha epilepsia, alguma coisa do tipo, né? E tudo isso, a minha amiga Laide falava sobre isso, e muitas lutas, né? Vou resumir aqui a história. Em 2014, por aí, se não me falha a memória, eu decidi sair do sistema, deixar de fazer parte da Assembleia de Deus. E falei para o líder que estava aqui em Lagoinha, Quixeré, que falasse para os líderes da convenção que eu não ia mais na reunião das convenções, eu queria ficar com a minha família, trabalhando com as minhas mãos, não queria mais fazer parte. E aí, na ocasião, ela já tinha conversado comigo, essa minha amiga, e disse, irmão, eu muitas vezes não estou indo para a Assembleia de Deus, que a gente sempre fez parte, porque eu tenho estado doente das minhas pernas, eu não tenho podido caminhar. Então, algumas vezes eu vou para a Igreja Mundial, que tem aqui perto, vou para Deus e Amor, vou para algumas denominações. Aí eu falei para ela, eu te levarei. Eu estava morando numa casa que não era muito longe, era perto. Aí eu falei, sempre que a senhora for em algum culto que precisar ir, eu te levo no meu carro. Falei para ela, né? E aí ela foi, aí eu avisei a ela, eu falei, olha, eu estou deixando de fazer parte da Assembleia. Ela disse, irmão, dirige um culto lá em casa. Eu falei, tá bom. Então eu fui lá na casa dela, dirigi um culto, falei o seguinte, queria falar para vocês que eu não quero mais fazer parte da Assembleia, uma igreja que aqui passaram um ano investindo financeiramente para o aniversário do pastor. Mas na rua da minha casa tinha uma irmã, uma pessoa que estava com depressão porque estava faltando pão. Então eu não quero. Eu quero uma igreja que seja igual à igreja primitiva. Em Atos 4:31 diz que era um o espírito e a alma da multidão dos que criam. E entre eles não havia necessitado algum,
Porque os que tinham propriedade vendendo traziam o valor aos apóstolos, que repartia a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Então eu estava falando aquilo que a mulher que estava com depressão, que eu não vou citar o nome aqui, mas é uma amiga minha, era uma filha dela, ela nem sabia disso. Era uma filha dela, acho que o esposo naquele dia parece que tinha quebrado um dedo, eu não sei se era isso, era algum problema que todo brasileiro enfrenta. E ela tinha uns 3 filhos, né? E aí a minha esposa viu uma outra filha da irmã Laíde, né, indo lá para casa daquela, né, que estava faltando pão naquele dia, né? E falou, você vai fazer o quê? Eu disse, não, minha irmã está com um pouco de depressão. E a minha esposa foi saber, no dia do almoço, tinha 3 batatas doces para fazer comida para umas 3 crianças. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu não estou citando o nome aqui, eu estou dizendo aqui que a igreja que eu quero fazer parte é uma igreja que não deixa isso acontecer com ninguém dali. Porque em Atos diz que eles andavam de porta em porta para não deixar faltar o pão. Então do que adiantava aquela igreja que eu estava fazendo parte? Se investiram tanto em um aniversário tão bonito que eu estive presente. Também fui favorecido na festa, sim, fui. Mas que tinha alguém que fazia parte da igreja, que estava faltando pão ali como falta para muita gente, sempre faltou. Então doeu no meu coração. Então a gente fez o que já fazia uma campanha daquilo, que é o que se deve fazer. Eu fiz, tu faz, ele faz, nós fazemos, vai fazer, eles façam. Façamos campanhas de quilo. Peça pessoas que são donos de loja, que são donos de mercado, que procure pessoas carentes e doem cestas básicas, porque foi o que Jesus pediu. Em Mateus 24, 31, ele diz que um dia ele vai dizer, venha bendito de meu Pai, possuir o reino eterno que está preparado para ti desde a fundação do mundo. Eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Então o que acontece? Aí, eu falei que não queria, foi isso, eu não citei nome de pastor e nem de nada, eu falei isso, dei testemunho e falei. No outro dia, o meu irmão mais velho me viu, aí foi disso, eu ouvi falar que você fez um culto atacando pastores, viu? Eu falei, não, não foi assim. Mas me disseram, ou seja, tudo que eu falava, alguma coisa para o meu irmão, ele não acreditava em mim. Ele acreditava no que me disseram. Sempre usava essa expressão, né? Não, me disseram que você atacou. Eu falei, não, não ataquei ninguém, né? Então o que aconteceu? No outro dia, a irmã Laíde falou para uns amigos, para umas pessoas. O pastor Francisco Lima, ele foi atacar os pastores na minha casa. E eu nunca mais quero um culto dele. Eu não quero que ele vá mais na minha casa. Eu não quero ficar perto dele porque ele é um rebelde. E se Deus mandar um castigo, vai pegar em nós dois, então eu quero ficar longe dele. Então eu fiquei longe. A última notícia que eu soube é que ela teve uma crise, um problema, era uma pessoa de idade, e ela correu no meio da mata, em algum lugar, e uma das filhas pegou ela e ficou cuidando dela no quarto, e que ela teria falado para o meu irmão Nequim, me liberte, eu estou presa, alguma coisa de pessoa já de idade, né? Mas enfim, então eu estou dizendo, toda aquela história que a gente tinha junto, toda aquela amizade, porque eu sou amigo dos filhos dela, são pessoas boas, sempre foram, né? Eu não entendi o que aconteceu. Mas eu entendi que não é questão de arrependimento, nem de nada. Eu não sou rebelde. Eu não sou uma pessoa para Deus castigar. Eu estava me importando, tinha chegado um galego lá na porta dela, cobrando. Eu falei, o que é? Ele disse, é porque é os pagamentos aqui de R$ 500, que era dela, dessa minha amiga. Eu falei, me dê, que eu não tenho dinheiro, eu tenho umas contas para pagar, mas eu vou fazer uma vaquinha com os amigos para pagar. Foi o que eu fiz. Aí fui fazer uma campanha de quilo para aquela filha dela, que era para a igreja fazer, era para o líder saber disso, mas não era o modelo dos líderes fazerem, né? Eu fui fazer a campanha de quilo. A minha esposa estava vendendo produtos Herbalife, pegou multivitaminas e levou para ela. E ela é nossa amiga, e ela é uma pessoa de honra, é uma missionária, é uma pessoa muito boa. Era para a igreja estar cuidando dela. Uns dias que eu montei uma igreja, e ela foi lotada, mas com 30 dias, quem estava comigo disse que queria uma igreja igual às outras e eu saí fora. Eu montei a igreja com estatuto para tudo que rendesse, cuidar dos carentes. E quando pudéssemos comprar um carro para fiscalizar as portas, né? Então, para não deixar faltar o pão. E anualmente fazer uma casa para quem não tem. Então, resumindo, essa minha amiga, ela jogou minha amizade fora. Eu não sei se foi alguém, né, que fazia parte da Assembleia, foi dizer, não deixa aquele irmão vir dirigir o culto aqui não, né, ele é rebelde. Se fosse que eu não fez rebelião de nada.
Se eu fosse rebelde, eu tinha arrastado um grupo de pessoas. Não, não arrasto ninguém. Eu é que não quis fazer parte do sistema que eu sou líder. Eu sou líder e saí do meio do sistema, não fui arrastando ninguém, não montei igreja não, minha igreja é o YouTube aqui. E não estou pedindo dízimo e oferta a ninguém. E eu digo às pessoas que me seguem no YouTube, ajude qualquer um que precisa, que você puder. Se você não pode, então que Deus prepare outro para te ajudar. E quando você puder, você ajuda quem precisar, seja eu, seja qualquer um. É o que eu peço, né? Enfim, abreviando, então, pessoas que eu acho imperdoáveis, tem um outro primo meu que eu mencionei aqui num vídeo. Meu primo falou mal de mim na Vila Nova. Trata-se de uma pessoa que conhece a minha vida de fé, que andou evangelizando comigo, que viu uma das minhas últimas pregações lá na Vila Nova, eu dizendo que eu quero um evangelho prático, que reparte o pão com o carente, que visita o preso, ajuda o doente e é hospitaleiro. Então ele conhece a minha vida. E no momento que eu tive um acidente, que eu tive prejuízos de um material que eu estava vendendo da Herbalife, que eu contraí dívida, que muita gente ficou sem me pagar o material, eu fui trabalhar com as minhas mãos, ele para um grupo de gente falou que o que eu sou é isso. Apenas eu dou golpe, que apenas o que eu tenho é só lábia. Então, não é perdoável uma coisa dessa. Porque essa pessoa é um fariseu. Essa pessoa conhece não só a minha vida, conhece a Bíblia. Não que ele tenha uma boa leitura, mas ele é acostumado a ouvir. É presbítero. Então, é alguém que simplesmente me conhecendo, igual os fariseus conheciam a lei, e conhecia, e veio a ver que Jesus era produto de profecia, se opuseram. Não? Então é alguém que aí eu não perdoo. Porque aí não é uma questão de fazer uma brincadeira de mau gosto, fazer uma brincadeira. Aí é uma coisa premeditada. É alguém que não se importou sabendo que eu não andei namorando. Eu casei virgem, só conheci minha esposa até hoje. Que eu passei 20 anos da minha vida jejuando todo dia. Que eu fui o pastor mais novo do Ceará, da Assembleia de Deus, 8 anos, o mais novo. Comecei completando 21 aninhos. Que eu fiz seminário. Que eu sempre investi nessa igreja aqui. Então pegar um momento de dor, um momento que eu fui acidentado, que eu fiz uma cirurgia no ombro, que eu estava precisando de ajuda, que faltou até o pão, se não fosse algum parente, o meu irmão, né, quem a minha mãe, alguém cuidar de mim, teria passado fome, né? Mas se dependesse dele, eu estava ferrado. Então apenas dizer que a minha história é de alguém que dá golpe, de alguém que tem lábia, pô, então isso aí, é alguém... Aí meu irmão falou para mim, irmão Nequim, perdoa, só você perdoar, que liberta o coração. Não é questão de eu perdoar. Isso aí é uma vida, é um comportamento, é igual a minha vida também. Já vi ele várias vezes, acaso ele disse, ei, perdão por alguma coisa. Não tem história de perdão. Pode passar, se precisar, dá certo. Não, pode terminar aí. Então é o seguinte, a gente perdoa alguém que mudou o caminho. Ele mudou o caminho? Não mudou o caminho não. Ele está lá, né? Ele está lá, né? E concluindo também, pessoas que eu também não perdoo, repito, o perdão é para alguém que muda o caminho e que se arrepende, que muda de vida. O meu irmão mais velho, por exemplo, tudo que eu falei, que eu compartilhei de fé, alguma coisa boa, ele conversando comigo, ele distorceu tudo. Né? Ele distorceu tudo, me incriminando. Tudo que ele ouviu de boato de pessoa que não me conhecia, ele pegou como fragmento de acusação contra mim, pondo defeito na minha vida. Tudo que ele viu sem conhecer, se viu a minha esposa andando de bicicleta, disse, era ele que era para estar andando de bicicleta, é ele que manda ela sair para fazer as coisas, ele está dentro de casa. Eu estava trabalhando, fazendo arte, e ela dizia que queria sair de bicicleta para fazer exercício, porque ela já é madura, igual eu, precisava, né? Então tudo que foi vendo, foi fazendo julgamentos contra mim. Então, é uma vida, o cara tem 55 anos, tudo que ele juntou, tudo que a família falou referente a mim, ele pegou como se fosse dados para ele parecer um advogado de acusação para jogar contra mim. Ele até disse, você disse que um irmão nosso é herói, mas é herói que ele não tem coragem de falar para você, mas eu tenho coragem de falar. Mas o que ele falou para mim? Procurou me acusar da minha vida, de tudo, e resumiu dizendo que eu tenho de ser humilde, baixar a cabeça e receber o castigo, que Deus está me castigando, porque a minha glicemia, meu sangue foi alterado, de eu passar 10 anos desenhando para poder ter minha casa, para poder criar meus filhos, para poder cuidar da família. Então Deus está me castigando porque eu virei as costas para Deus. Ou seja, uma pessoa que passou a vida sem conhecer nada da minha fé,
Ele não sabe do seminário que eu fiz, ele não sabe dos jejuns que eu fiz, dos milagres que o Pai fez através de mim, dos quase 10 anos que eu pastorei, de mais de 10 anos eu sendo itinerante, não sabe de nada. Mas simplesmente veio conversar comigo, me acusando e dizendo que Deus ia usar ele para mim, usar para mim. Então, assim, isso eu acho uma coisa imperdoável. E se alguém simplesmente disser assim, irmão, você tem de perdoar. Olha, não precisa não. Sabe o que eu digo para esse tipo de pessoa? Eu digo o que João Batista disse. Vá, dê fruto digno de arrependimento. Pronto. É só a pessoa mudar os frutos. A pessoa passa a vida todinha bebendo, oculta, andando com os amigos a vida todinha. Aí outro passa a vida toda evangelizando. Aí depois ele vem com antro de condenação, dizendo que agora é um profeta que Deus vai usar para a gente, e acusa de tudo a vida da gente. Isso é uma coisa imperdoável. E eu quero aqui falar para outras demais pessoas, eu acho imperdoável as pessoas que conheceram a minha vida, a minha história, e esqueceu e quer me tratar como um estranho, como qualquer uma pessoa. Entendeu? E também acho imperdoável as pessoas que nunca conheceu a minha vida, ouviu boatos, acreditou em boatos e veio me acusar de alguma coisa. Então, concluindo, uma outra pessoa também imperdoável, como eu falei, são pessoas que muitos jogaram a minha amizade fora e outros que eu não quis amizade porque, para concluir, tem uma prima minha, é Sila. Essa minha prima, eu levei ela para uma igreja que eu era pastor em Hererê. Comprei o CD dela, ela cantou, dei oferta para ela, liguei até para outros pastores para fazer agenda para ela. Levei ela em Catarina, e lá em Catarina é uma cidade que eu fui pastor. Por favor, Davi, pode pegar a moto? Pode ir, eu não vou poder não, eu vou terminar aqui. Você pode ir, tá tudo certo. E dá para passar aqui. Então, o que acontece? Cidade de Catarina, levei minha prima Sila, ela cantou, ela é cantora, não sei se ainda é. Dei oferta para ela, dividi os CDs com os obreiros, com as pessoas, fiz mais agenda para ela, beleza. Quando eu saí do sistema, do nada, ela foi, eu estava conversando com ela, ela disse, não quero que você nunca mais fale de Deus para mim ou para o meu marido. Então, eu achei uma coisa imperdoável. Eu perguntei, mas por quê? Ela disse, não, é porque eu quero aprender do Espírito Santo. Eu falei, então, onde você for, não vai ter pastor, vai ter só o Espírito Santo. Ela, não sei o que e tal. Então, assim, é muito estranho porque ela conhece a minha vida. Ela conhece a minha trajetória, eu sempre fui fiel ao Pai, né? Então, do nada a pessoa diz, não quero que nunca mais você fale de Deus para mim. Eu nunca diria isso nem para um bruxo. Você não pode falar de Deus. E, na verdade, o que é bruxo para mim? Um bruxo ou um pastor, muitas vezes tem bruxo que ele tem virtude e o pastor muitas vezes não tem. Porque se a pessoa mexe com magia, com algumas crenças, com algumas coisas dele, mas não manipular a fé alheia para proveito próprio, não ficar pegando o dinheiro dos outros, para mim, eu vejo honestidade, né? Para mim, eu não sou intolerante com nenhuma religião. Para mim, toda religião deve ser respeitada, né? Então, é isso aí. É isso aí. Eu acredito que toda pessoa deve ser perdoada, se essa pessoa realmente ele se arrepende. E para os que não se arrependem, não faz sentido o perdão. Ele só deve dar fruto digno de arrependimento. Eu pergunto a vocês, os fariseus, vocês ouviram falar que além de Paulo, teve algum fariseu arrependido? Você acha que adiantaria Jesus dizer aos fariseus, eu perdoo vocês? Não muda nada, eles não mudam, não estão prestando de perdão, estavam prestando era de mais ouro, de mais controle, de mais domínio. Entendeu? É isso aí. Então eu acho, repito, imperdoável. Pessoa que não conhece nada da minha vida já chega me julgando. Ou pessoas que conhecem toda a minha vida e me tratam com indiferença, fazendo de conta que eu sou um estranho, pegando todos os meus valores, jogando no lixo, dizendo que a minha história é apenas de alguém que deu golpe, que é um malandro, que tem só lábia. Ou então que eu nunca mais fale de Deus para ele ou para ela. Para mim isso é uma coisa imperdoável. Eu mesmo não me sinto bem com isso. Se eu dissesse, está perdoado, perdoado. Pergunta para ele, você falou que o Francisco lá, o que ele tem é só lábia mesmo. E aí? Ele vai dizer, é isso aí, meu filho. É isso. Eu acho que ele vai voltar atrás. Não vai voltar atrás mesmo. Não volta atrás. Isso é fariseu. As pessoas que são fariseus são assim. E ainda tem mais. Muitos fariseus se apoiam, viu? Eles ainda se seguram, se apoiam uns com os outros, né? Principalmente se for contra o justo Jesus. Os fariseus se apoiam, arranjam os dentes contra ele. E eu concluo dizendo sobre o perdão, exige um perdão falso.
Eu não vou generalizar, mas eu vou dizer que na maioria das igrejas, eu vou dizer que na maioria, não vou dizer que é todas, o perdão é uma das coisas válidas. Tem uma coisa que é inválida. Os líderes não vão pegar 2 Coríntios 9, do 7 ao 9, e dizer que quem contribuir, contribua com alegria, porque Deus não quer que a pessoa dê como tendo necessidade ou com tristeza, mas Deus ama quem dá com alegria, como está escrito, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não, isso aí não será aplicado, em nenhuma igreja eu vi aplicar isso, porque se falar isso, vai dividir a renda, a riqueza que vai ficar para um só, para ficar milionário, que é o líder, com os pobres e os carentes, não vai falar isso. Agora, todas falam sobre o perdão, que é para os irmãos se perdoarem, estarem todos juntos. E aí eu posso, usando a cabeça, pensar e dizer, mas por que isso? É porque, se o irmão não perdoar o outro, como é que ele vai para o culto? E se ele deixar de ir para o culto, quem é que vai sustentar o luxo dos líderes? É claro que os líderes vão fazer de tudo para que os irmãos se perdoem, mesmo que seja de fachada. Porque se perdoarem, vão frequentar o mesmo lugar. E se frequentam o mesmo lugar, como eles dizem, se você senta em bancos aqui da igreja, vocês estão debaixo de um teto dessa igreja, se você usufrui daqui, você vai investir aonde? Aqui. Então isso é o interesse deles. Então é muito interessante os pastores falarem de perdão. Não, irmão, você especificou perdão, né? Especificou bastante, mas perdão tem de ser uma coisa, todo mundo tem de perdoar. É, mas ele não perdoa os colegas dele que estão disputando riquezas e campos, não. Ele não perdoa os que forem contra a administração dele, o cajado dele. Ele não vai perdoar as pessoas que atrapalharem na administração dele. Não perdoa, são inimigos ferrenhos. Rola bala no meio dos líderes. Mas para as ovelhas deles, eles dizem que todo mundo tem de se perdoar. Claro, para que o rebanho ande todo juntinho. E a união faz a força. Eles já aprenderam que é mais fácil enricar tirando um pouquinho de cada um, sendo muitos, do que tirando muitos de poucos. E eles fazem ambas as coisas. Então é isso aí. É isso aí. Eu fico por aqui, né? Quero deixar bem claro para vocês que o perdão é uma coisa linda e maravilhosa. É como eu falei no início sobre o filme, a mensagem do filme, que se não me falha a memória, você pode dar uma conferida. Diga nos comentários que filme é esse, se é mesmo Boica, o Imbatível. Ou seria o Imbatível 4, Regeneração, eu não lembro, né? Porque eu tenho muitos filmes, eu sou colecionador de filmes e vi recentemente. Mas a mensagem do personagem Boica, que queria o perdão, e no final, atrás das grades, ele ouviu que estava sendo perdoado, ele respirou feliz, alegre, tudo que ele queria era o perdão. O perdão é uma coisa linda e maravilhosa. E eu digo, qualquer uma pessoa arrependida de coração, ele pode ter sido o assassino mais perverso. Ele pode ter sido um pedó, né? Mas se ele realmente, antes de ser apanhado, eu não sei se depois de apanhado, alguém foi apanhado e realmente, eu não sei, alguém se arrepender de coração, né? Eu não sei. Eu sei que em qualquer ocasião, a pessoa se arrepende e diz, é o seguinte, estou arrependido, né? Eu quero outra vida. E uma coisa importante é se perdoar a si mesmo. Eu acredito no perdão. Agora, o que eu não acredito é que alguém simplesmente ele vive praticando o mal e quando não consegue mais praticar o mal, porque não tem mais força, não tem mais energia, não tem mais juventude. Aí ele agora diz, o que eu vou procurar? Vou procurar agora. Agora não consigo mais fazer nada. Não consigo nem levantar mais falso a ninguém. Agora eu vou para a igreja. E agora de todo o mal que eu fiz, eu serei perdoado e ainda vou levar uma coroa na cabeça de recompensa de Jesus. É meio complicado. Isso aí, é meio complicado. Mas a maioria prega isso. Mas eu acho que arrependimento não é só quando a pessoa é apanhada no flagra, quando a pessoa é penalizada, ou quando está presa, ou quando está envelhecida e não consegue mais. Eu acredito que o arrependimento pode ocorrer em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. É assim que eu acredito, né? E acredito que é muito difícil alguém mudar a vida dele. E as pessoas se moldam
pelo que é necessário. Quantos deles praticam bastante mal, mas eles se comportam muito bem na prisão para, através do bom comportamento, ser reduzidos os anos, né? Eu não estou dizendo que são todos, estou dizendo que alguns daqueles saem e retornam para a sociedade e vivem como homens de bem e aprenderam muito, refletiram muito na prisão. Outros se comportam muito bem apenas para sair. Mas eu acredito no perdão, acredito na mudança de atitudes, não é mudar a personalidade. Quem é sanguíneo agora não ser mais sanguíneo, né? Quem é colérico não ser mais colérico, quem é fleumático não ser mais fleumático, quem é melancólico não ser melancólico. Eu acredito que há pessoas que mudam as suas obras, os seus comportamentos. E para essas pessoas que eu digo que eu não perdoo, se essas pessoas mudarem os seus comportamentos, chegar a Francisco, é o seguinte, eu entendi, você saiu do sistema, disse por quê, você foi líder lá, não brigou com ninguém, abriu mão, renunciou, entendeu? Pagou o preço, foi trabalhar com as próprias mãos, do nada começou do zero, foi trabalhar com arte, trabalhar até a exaustão para cuidar da família, para poder pagar as parcelas de uma casa, pagar dívidas, né? E eu julguei mal você, só disse que você foi rebelde contra a igreja, que você adoeceu porque Deus está te punindo, que o que você fez de campanha de quilo, ajudar o próximo, é para ser visto das pessoas, e que o que você fala no canal é só para atacar as pessoas, mas agora eu estou enxergando o sistema também, eu estou enxergando quem é você, se eu pudesse desfazer o que eu falei, eu desfazia, mas não posso. Mas eu entendo você, eu estou no caminho igual você também, né? Você é meu irmão, né? Eu estou falando de qualquer uma pessoa que me atirou pedra e me julgou. Eu lhe peço perdão. Eu diria, ô meu irmão, tamo junto, tá tudo certo, tá tudo perdoado. Ok. Agora, uma pessoa que não me conhece e simplesmente pega tudo de acusação, como meu irmão mais velho fez, e joga contra mim, com um rancor enorme, pegando tudo que era ele também, e jogando sobre mim, tudo. E ainda querendo que eu assuma que Deus está me punindo, porque de 16 anos, eu era criança, eu queria ser santo, né? Com 16 anos eu entreguei minha vida voluntária para Jesus. Eu insisti para que pregassem para mim e não pregaram. Depois de 15 minutos que o irmão Naldo e o irmão Carlinho conversaram com a minha irmã Neide, eu vesti uma blusa, dobrei o joelho, pedi a eles, leiam um versículo para mim, ore por mim que eu quero ser crente. Dediquei minha vida até agora. Então o que eu mereço é ser castigado, porque eu dividi minhas ofertas 10 anos com pessoas carentes, não porque eu sou bonzinho, porque eu senti amor e necessidade disso, e tudo que eu fui de pastor reparti com os carentes, porque eu senti necessidade disso, e de tudo que eu peguei, eu fiz campanha de quilo, eu lutei, levei pessoa para o hospital, cuidei de pessoas doentes de todo jeito, então o que eu mereço é ser punido por Deus? Aí, meu irmão, aí eu vou dizer, eu perdoa, você está querendo é que eu seja julgado. Mas, na verdade, enquanto você faz isso, Mateus 7,7 diz para você que é você que será julgado. Agora eu digo o seguinte, quem planta, colhe. Existe a lei da semeadura que funciona, não com todos, mas para alguns funciona. Existe o karma instantâneo, existe o karma, eu acredito nisso. Mas muitas pessoas plantam aqui e colhem aqui. Eu acredito que aquilo que eu planto aqui, eu começo a colher logo aqui, nesse plano. Então, cada um de vocês, cada um quem planta, colhe, né? Mas eu plantei uma semente. Essa semente aprendi com alguém que é Jesus. Se esse personagem foi criado a partir do Jesus de Qumran, se foi criado pelo zoroastrismo, eu não tenho culpa de ter acreditado no que ele falou. Mas também, se Jesus tivesse sido criado, foi um tiro no pé do sistema, porque ele ensinou coisas maravilhosas. Então, se praticar isso faz eu merecer culpa ou ser mais punido ainda, não cabe mais punição para mim, né? Porque eu não quero ser líder de igreja porque eu acho o sistema injusto com as ovelhas. Eu queria pegar a renda e dividir com todo mundo. Então eu abro mão de ser pastor de igreja. Eu queria ser itinerante, que eu gosto de pregar, e gravei vários DVDs de pregações, mas aí, se for para eu pregar para repartir as riquezas da igreja com os pobres, não vão me aceitar. Então eu gostaria de ensinar seminário, que eu cursei, ensinar, pegar o livro e ensinar essas coisas, mas não vou poder lecionar dessa forma. Então o que eu posso fazer é trabalhar com as minhas mãos e cuidar da minha família. E não sou contra nenhuma pessoa, sou contra o sistema. Então, se por causa disso ainda tenho de ser punido por Deus, aí fica complicado, né, meu irmão? Não é questão de perdão, é questão de inimigos.
São inimigos, está escrito. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Então tem pessoa, é primo, irmão, tem pessoa que se levanta para ser inimigo. É questão de perdão? Não é questão de perdão, meu irmão. É só isso aí que eu bato na tecla a terceira vez. Quem foi que se opôs a Jesus? Escribas e fariseus. Por que Jesus simplesmente não fez as pazes com ele, pediu perdão a eles, pediu perdão a Jesus? Porque ali não é questão de perdão, meu irmão, é questão de inimigos da cruz, é inimigos da fé. Então qualquer uma pessoa que se levanta contra você como inimigo da fé, você acha que você simplesmente, eu te perdoo, me perdoa, resolve? Não resolve, meu irmão. Enquanto você respirar, enquanto você viver, você vai ter oposição. Então é isso, meus queridos. Quero que você diga nos comentários o que você acha, né? Todo assunto que eu abordo, eu falo baseado na Escritura e baseado na minha própria vida, né? Aquilo que eu tenho vivenciado, aquilo que eu acredito. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tamo juntos.